Fala Futuro Dev, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai ver como que a gente vai instalar o Dart no nosso computador. Lembrando que esse tutorial é apenas para computadores Windows. Então, caso você tenha um Mac ou um Linux, você pode estar entrando em contato com o nosso suporte que a gente vai estar te auxiliando a instalar na sua máquina, beleza? Deixa eu passar aqui. Primeiramente, antes da gente fazer a instalação, a gente tem que conhecer um pouquinho sobre o que são terminais. Que aí são uns programinhas que estão instalados dentro do nosso computador que nos permitem executar tarefas sem a necessidade de uma interface gráfica. Ou seja, quando você vai instalar lá um aplicativo, um programa, você vai lá, baixa o arquivo dele e instala. Muito de boa, né? Mas algumas coisas como o Dart, o próprio Flutter, alguns outros programas de computadores, tipo, que rodam códigos, eles não têm como instalar por um programa assim. Então, é necessário você rodar alguns comandos dentro do terminal e aí você faz a instalação. Dentro do Windows, a gente tem duas opções, tanto o PowerShell quanto o prompt de comando. Eu vou já mostrar para vocês. Então, para a gente abrir aqui o CMD, né, que é o primeiro terminal do Windows, a gente vai abrir aqui a nossa tecla Windows e vai pesquisar pelo CMD. Então, aqui a gente tem nosso CMD. Ele é uma telinha preta aí que você pode digitar alguns comandos nele. A gente também no Windows tem um PowerShell, que é algo bem específico, que é o Windows PowerShell, que você vai clicar aqui no Windows e vai abrir, que ele também é bem semelhante ao prompt de comando, mas ele tem algumas especificações próprias do Windows, que facilitam algumas coisas. Então, ambos funcionam da mesma forma, algumas com as coisinhas do Windows. Dentro do Windows a gente tem esses dois, a gente pode instalar outro, tipo do Git ou algumas outras coisinhas que podem facilitar. Mas, de modo geral, a gente só precisa desses dois para poder fazer funcionar nosso terminal. Para conseguirmos instalar o Dart, a gente precisa instalar o Chocolatey, que ele é o gerenciador e instalador de pacotes. Não tem lá a Play Store do seu celular? É basicamente isso, ele possibilita que a gente instale aplicativos dentro do nosso computador pelo terminal. Então, algumas coisas só instalam se a gente tiver o Chocolatey. Vamos lá ver como é que ele instala? Bem, o link do Chocolatey vai ficar aqui na plataforma na aba de arquivos. Vai estar lá o nomezinho certinho, você só clicar que ele vai abrir direto. E esse é o site, tá? E aí você tem aqui algumas configurações, algumas coisas de quem utiliza, tudo certinho. E aí você vem aqui e põe em Get Started, que significa vamos começar. Você coloca aqui em Get Started, ele vai te direcionar aqui como que você vai instalar o Chocolatey. Você vai ver aqui que você tem que ter algumas coisas, tem que ter mais do que o Windows 7, do que o Windows Server 2003, tem que ter o PowerShell instalado, tem que ter um .NET Framework com mais 4 slots, daí já vem padrão do computador. Primeiro você escolhe qual que você quer instalar, no caso aqui a gente vai instalar o individual, depois a gente vai instalar. Você tem que abrir aqui os PowerShell com modo administrador, então você clica aqui, pesquisa por PowerShell, Windows PowerShell, você clica aqui em cima e executa como administrador. Então você vai permitir aqui, depois que permitiu, você está aqui com o seu PowerShell no modo administrador. Depois que você abrir, você volta aqui no site e aí ele vai te passar para poder você executar o seguinte comando, que é esse daqui. Então você pode clicar aqui para copiar, abre o PowerShell, abre aqui o PowerShell e cola o comando, dá um Ctrl V e em seguida executa. Então quando você executar, no meu caso aqui ele não vai instalar porque eu já instalei, e aí vai instalar tudo certinho, vai baixar tudo permissão. Lembra de ativar o modo administrador. Depois que você que executar todo esse comando aqui, ele vai confirmar e vai voltar aqui para cá e vai estar tudo ok. Aí a gente pode dar prosseguimento no nosso tutorial. Então, agora que a gente já instalou o Chocolate, a gente vai instalar o Dash. O link do Dash também vai estar disponível aqui na aba de arquivos dentro da nossa plataforma, tá? Então vamos lá acessar o site. Esse é o site do Dash. A gente tem aqui algumas configurações, como que funciona, que é um Dart VM para poder rodar automaticamente. Tem algumas coisinhas bem específicas aqui, algumas coisas de UI, que você pode ver como que funciona. É um pouquinho do Flutter, tá? Como que você vai criar alguma coisa, compilar alguma coisa, e você pode até testar seu código Dart por aqui, beleza? Mas isso não é o nosso objetivo agora. Agora a gente vai iniciar. E para a gente iniciar, você vem aqui no canto superior direito e clica em Get Dart, que ele vai te direcionar aqui justamente para a aba onde a gente vai instalar o Dash. Aqui você tem os três tutoriais, tanto para o Windows, quanto para o Linux, quanto do macOS. No nosso caso vai ser no Windows. E para a gente instalar no Windows, você precisa tá com o Chocolate instalado. Então, tipo, a gente já instalou, a gente já fez esse primeiro passo. Em seguida, a gente tem que abrir nosso prompt de comando no modo administrador. E aqui ele faz um tutorialzinho que é até mais fácil do que você ter que ir lá buscar, pesquisar e executar. Você digita Windows R, certo? Digita CMD e depois de digitar CMD, você vai apertar Ctrl Shift Enter. Após apertar Ctrl Shift Enter, você aperta sim para confirmar e aí você vai abrir seu CMD no modo administrador. Para instalar o nosso Dart, a gente vem aqui, copia o comando show com install Dart SDK
Depois de copiar o comando show_dash_sdk, você vem e cola no seu CMD. Ao colar, você vai estar instalando. Então aqui já começou a instalar, ele utiliza o chocolate para instalar, vai rodar tudo. Então você vai apertar aqui, ó, Yes to all. Então você vai apertar Y para poder aceitar todas as coisas. E ele vai pegar e vai rodar justamente aqui, instalando, baixando as coisas, definindo variáveis, até a gente estar com tudo rodando direitinho. Então vai demorar um pouquinho aí, porque ele vai baixar algumas coisas. E no final vai estar tudo certo. Depois que tiver instalado, tiver rodado todo o processo, sua tela vai ficar mais ou menos assim. E vai mostrar essa abazinha verdinha, tipo, The install of Dart SDK was successful. Então, tipo, vai falar que a instalação ocorreu correta. E aí, para você testar, você pode executar o comando dash --version, que ele vai mostrar justamente, opa, errei, é dash --version. E aí ele vai mostrar justamente a versão do Dart que está instalado. Então, no meu caso aqui, a Dart SDK é a versão 2.16.1. Então, a gente já instalou o nosso Dart. Então, com o Dart já instalado, a gente precisa fazer nossos códigos em algum lugar. E eu particularmente indico fazer no VS Code. Existem outras plataformas, o Sublime Text ou algum outro editor aí, como o Atom. Mas o VS Code é o mais completo, é o melhor para se fazer. Então, eu vou ensinar a instalar aí, beleza? Então, o link vai estar aqui também na aba de arquivos. Você acessa aqui o link do VS Code. Cadê? Opa! Com o link acessado, essa aba aqui ela já está aberta certinho, você pode aceitar aqui. E tem esse botãozão azul aqui que é justamente para a gente fazer o download. Então, se você tiver com outra plataforma, você pode selecionar o Linux ou Mac. No nosso caso é o Windows. Seleciona o Windows. Depois de selecionar o Windows, ele vai iniciar o download. Vai baixar aqui, são 70 megas. Depois de baixar, você pode clicar aqui para instalar, certo? Então, ele vai demorar um pouquinho para abrir. Quando ele abrir, ele vai iniciar o processo de instalação, você vai aceitar os termos. E aí, depois de clicar em instalar, ele vai instalar, demorar em 1 ou 2 minutinhos e instalar direitinho para você. Então, depois que você instalar seu VS Code, você vai lá poder abrir seu aplicativo, tá? Lembrando que ele instala como qualquer outro aplicativo dentro do Windows, vai estar disponível tanto ali quando você clicar na tecla do Windows ou na sua home, dependendo de como que você configurar. E ao abrir, você vai ter essa interface aqui. E aí você pode criar um novo arquivo. Então você pode tanto clicar aqui em criar novo arquivo, quanto clicar aqui em cima em arquivo e novo arquivo, ou clicar ali em Ctrl N. Então, tipo, Ctrl N ele cria um novo arquivo. Então, após criar um novo arquivo, você pode selecionar a linguagem, tá? Então, no nosso caso vai ser o Dart. Ao selecionar o Dart, você pode salvar esse arquivo. Então, dá um Ctrl S. Vai aparecer um pop-up para você, você digita o nome. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar de exemplo. E aí eu criei esse exemplo, ele já botou... E ao criar esse exemplo, ele já botou o íconezinho do Dart aqui, funcionando tudo direitinho, e você pode começar a fazer seu algoritmo. Então você coloca aqui um void main, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. O main funciona basicamente como aquela função início, entendeu? Esse void main é aquela função início lá do nosso Portugal Studio. É a mesma coisa. Daí, para a gente fazer um escreva, ao invés de a gente utilizar o escreva, a gente usa o print, que é a mesma equivalência aqui dentro do Dash. Então a gente coloca o print. Opa. E vamos lá escrever Olá Mundo. E lembrando que dentro do Dash, toda vez que a gente digitar um comando, a gente tem que colocar o ponto e vírgula. Então a gente vem aqui e coloca o ponto e vírgula, porque sempre a gente tem que indicar que está fechando ali aquele comando, certo? Depois que a gente fez isso, a gente pode dar um Ctrl S para salvar. E a gente pode vir aqui em Run, que significa justamente executar. Então quando a gente coloca aqui para executar, ele vai rodar. E aí você pode puxar aqui, ó, e olhar no console de depuração. Ele escreveu justamente aqui o nosso Olá Mundo que a gente botou para escrever. Beleza? Certo. E aí a gente terminou todo esse processo de instalação no Windows. Mas caso aí você tenha alguma dificuldade ou tipo não tá com o computador rodando certinho, você pode utilizar também o Dartpad, que é a versão do Dart, só que online. O link vai ficar aí na aba de arquivos. Vamos lá. Você vai entrar aí no site, vai estar aqui o Dartpad e aqui você pode escrever justamente todo o seu código em Dart e depois executar clicando nesse botão Run. Então quando eu der o play aqui, ele vai escrever o nosso Olá Mundo. Isso daqui dá para você brincar, porque você pode fazer tanto no seu celular quanto no seu computador. Essa daqui é uma versão alternativa lá. O ideal é que você tenha mesmo um projeto instalado para salvar os arquivos, organizar tudo certinho. Caso não tenha, faça por aqui. É isso, pessoal. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se tiver alguma dúvida, se teve algum problema no processo de instalação, pode chamar no suporte. A gente está ali para lhe atender, certo?
E muito obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.